Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa bastante relevante, que são as garantias numa execução fiscal. Pois é, pessoal, o que é execução fiscal? A gente sabe que a execução fiscal ela é regida por uma lei especial, que é a Lei 6.830 de 1980. Ela tem um racional muito autoritarista, porque ela foi feita sob a concepção de um Estado ditatorial, onde a priori ele tem sempre razão. Então, para você poder brigar com o ente, você precisa oferecer uma garantia para oferecer a defesa, né? Inclusive, isso é pressuposto, o requisito de admissibilidade dos embargos de execução é a prestação de garantia do juízo, está no artigo 16, parágrafo 1º da LEF, e esse racional é um racional que a gente acabou acatando. Né? A gente não entende que isso gera uma obstrução de direitos de defesa, a jurisprudência do STJ ela vem amaciando esse dispositivo quando ela verifica que o embargado ele não tem condições de garantir completamente o juízo, não tem condições de garantia, é oferecida a ele a possibilidade de apresentar os embargos, mesmo sem essa garantia total, ou sem garantia, desde que haja essa aferição, no caso concreto, pelo juiz. Então, essas questões vêm sendo mitigadas, mas a lei ela é aplicada de uma forma bem dura e a jurisprudência é muito favorável ao ente público na discussão da execução fiscal. Né? Então, a gente, contribuinte, já entra com algumas limitações, principalmente eu digo contribuinte solvente, porque o contribuinte que é insolvente, qualquer coisa que ele tenha a dar, o credor está querendo, porque ele não tem opção, ele não tem escolha. Né? A discussão da execução fiscal ela entra quando você está falando com um contribuinte que tem escolha, com um contribuinte solvente, que tem dinheiro na conta bancária, que tem imóvel, que tem outras coisas. Então, é óbvio que o credor ele sempre vai buscar, e aí a gente tem que se colocar na posição dele também, né? Não é só dizer, a Fazenda Nacional é má, ela quer meu dinheiro, ela não quer o meu seguro. Por quê? A gente tem que começar a raciocinar qual é a lógica do sistema. Então, dentro da lógica do sistema que nós temos hoje, óbvio, sempre o credor vai querer o melhor, e o melhor é dinheiro. Né? E aí a gente tem que ter uma diferença muito clara em nossa mente. Qual é? Apesar da lei de execuções fiscais ela fazer uma equiparação entre dinheiro e garantias financeiras, que são seguro, garantia e fiança bancária, existe essa equiparação em termos de liquidez. Né? Mas a gente sabe que essas garantias não são iguais. E por que elas não são iguais? Porque quando a gente fala de depósito judicial, esse depósito hoje, né, pela Lei 9.703, ele vai para o Tesouro Nacional e é usado pela União. Então, quando você deposita, na verdade, você está fazendo um empréstimo para a União Federal do seu dinheiro. E ela está usando isso. Então, para ela é muito mais vantajoso isso do que ela ter a garantia de que um banco XPTO, caso você não pague, ele vai pagar a sua dívida. Porque ela não está usando dinheiro, ela só tem a garantia. Né? Então, sempre vai haver um interesse intrínseco em transformar uma garantia financeira em dinheiro. Não é à toa que existe, inclusive, no projeto de lei de execuções fiscais, que viria a alterar completamente, né, a revogar a Lei 6.830 e trazer um novo regime, existe a previsão, por exemplo, de que garantias financeiras não seriam liquidadas até decisão em segundo grau. Né? Então é até engraçado, porque a lei ela não fala de uma concessão de efeito suspensivo automático aos embargos, ela ainda mantém a necessidade de você demonstrar fomos moniúris, periculo e mora para a concessão do efeito suspensivo. Contudo, ela diz que com relação à garantia financeira não haveria uma liquidação até decisão de segundo grau, ou seja, de certa forma ela está concedendo um efeito suspensivo automático. Né? E esse é o grande problema de hoje, que as pessoas se confundem muito. Então, às vezes, e até eu fiz um Reels recentemente falando sobre isso, saiu uma matéria do Valor Econômico, todo mundo enlouquecido. Fazenda Nacional pediu liquidação de seguro-garantia antes do trânsito em julgado. Gente, isso é absolutamente normal. Por quê? A gente tem que lembrar, na execução fiscal, qual é a lógica? Como eu mencionei, você é citado para em 5 dias pagar ou garantir o juízo. Aí, muita gente pode dizer, pô, mas não faz o menor sentido, eu gastei meu tempo garantindo o juízo com seguro garantia, e aí, se o juiz não der o efeito suspensivo dos meus embargos, eu posso transformar isso em dinheiro? É isso aí. O sistema fez isso. Você não encontra muito isso, porque normalmente os juízes e a própria Fazenda não pedem a liquidação imediata, né? Eles aguardam aí pelo menos uma decisão de mérito dos embargos, né? Para na apelação você discutir essa liquidação. E aí o contribuinte, às vezes, fica relaxado, esquece que a apelação, além de não ter efeito suspensivo, não tem um efeito suspensivo ativo, que, óbvio, você precisa pedir. Né? Então, aí fica lá relaxado, a Fazenda pede a liquidação da garantia e você tem que correr atrás do prejuízo de novo, de evitar que essa liquidação ocorra. Lembre-se, a execução fiscal ela sempre vai objetivar a satisfação do credor, que é a Fazenda Nacional. E a satisfação máxima é o dinheiro. É claro que a gente tem o artigo 32 que veda que haja conversão em renda até
o trânsito em julgado da ação. Né? Então, não é possível haver a conversão, o pagamento, mas é possível haver a liquidação. Então, tudo aquilo que não seja dinheiro pode se transformar em dinheiro durante a execução. Por isso que você tem uma briga constante de proteção das garantias. Por isso que você tem uma briga constante de alertar o seu cliente com relação a essa possibilidade. E por que eu digo isso? E, gente, quando você tem uma garantia financeira, seja ela uma carta de fiança, seja ela um seguro-garantia, veja, se a fazenda requerer liquidação, o seu cliente vai ter que depositar o valor em juízo. Ah, Micaela, mas está acordado que o banco vai fazer. Cara, você não vai deixar ser feito isso. Porque se for feito isso, se a seguradora tiver que depositar o dinheiro, se o banco tiver que depositar o dinheiro, seu cliente não contrata mais garantia financeira. Tá? Ou se contratar, ele vai contratar com rate altíssimo, com uma taxa muito cara. Né? Porque isso é considerado sinistro e tal. Então, a gente sempre tem que estar ligado se há realmente a possibilidade, se você não conseguiu o efeito suspensivo, pô, tenta negociar, fazer um negócio jurídico processual com o ente. Tenta a garantia. Se você não consegue ter uma decisão judicial que suspenda, muitas vezes os juízes não estão dando mesmo. Você pede aí, concede aí para minha apelação, efeito suspensivo. Ele entende que não tem cognição necessária, tem decisões nesse sentido. E aí, gente, é o que temos. Né? A gente tenta a nossa parte. Agora, a gente sempre tem que estar pensando no plano B, no plano C. O juiz é o outro, o terceiro, a gente não tem ingerência sobre ele. Da mesma forma que ele pode se convencer do seu argumento, ele pode não se convencer. E aí? Né? A gente não tem muita alternativa nessas horas, porque a gente sabe que da decisão que não deu efeito suspensivo, você tem um agravo interno, se agravo interno não quer julgado, acaba sendo julgado junto com a apelação, então não vai adiantar de nada, a sua liquidação vai acontecer. Então, você tem que sentar com o credor e tentar negociar. Né? O negócio jurídico processual pode reduzir o impacto dessa liquidação. Então, e muitas vezes, quando você garante já com o negócio jurídico processual, você não corre esse risco de liquidação, porque você já fechou qual vai ser o racional de substituição. Então, você já não tem mais a preocupação com a garantia. O negócio jurídico processual e o depósito de dinheiro são as duas formas que garantem você de não ter a preocupação com a liquidação da garantia durante a briga na execução fiscal. Tirando essas hipóteses, esquece. Você sempre vai estar ligado em ter a possibilidade de execução disso, salvo se a gente tiver uma mudança normativa, tal como está sendo proposta lá pelo projeto de lei da nova lei de execuções fiscais, que traz essa possibilidade de você não liquidar a garantia até decisão em segundo grau. Tá? Então, é importante que a gente fique ciente por quê? E por que existe tanta discussão na execução fiscal? Porque, na verdade, pessoal, a gente tem uma lei de execuções fiscais antiga e ela versa sobre... Ela serve para tudo. Mas a realidade da execução fiscal ela é muito distinta. A gente tem uma execução fiscal que funciona de uma forma para um devedor solvente, outra que funciona de outra forma para um sonegador fiscal e uma terceira que funciona de uma forma para aquela pessoa que está querendo pagar, mas não tem recursos. Né? Então, a gente não pode querer tratar essas três pessoas da mesma forma. Até porque, muitas vezes, o devedor solvente pode ser um bom contribuinte que esteja brigando pelo direito dele, pela tese. A gente sabe que em direito tributário existem várias interpretações que a gente pode dar para uma determinada questão. Né? O fisco interpreta de uma forma, o judiciário interpreta de outra, o contribuinte interpreta de uma terceira e vamos em frente alegremente. Então, faz parte. A dúvida e a divergência é saudável. Nós estamos no Estado democrático de direito. Então, é possível haver diversas interpretações e vai competir ao Poder Judiciário dar a interpretação que vai ser a final e a usada para as partes. Mas veja, o que é importante a gente entender, isso é uma questão válida e eficaz. Né? E esse contribuinte, por exemplo, é um contribuinte que sofre o risco miserável de bacen-júdice, se ele não garantir direito. Né? Então, não dá para você chegar lá e querer usar o rol do artigo 11, eu vou te dar metais preciosos. Não, você não vai me dar, amigo. Você tem dinheiro em conta bancária. Então, se você não me der o seu dinheiro, eu vou pedir você em júdice e vai ser dado. Então, a gente tem que começar a analisar que não dá para a gente discutir com o devedor solvente a mesma questão que a gente vai trabalhar com o devedor que é insolvente. E insolvente não porque ele seja um sonegador, mas porque ele realmente esteja mal, né, financeiramente. E temos uma outra situação que é a situação do sonegador, do pilantra, do que usa laranjas, que tem uma outra forma de atuação e execução fiscal. Então, é importante que quando a gente vai analisar essa questão, a gente saiba diferenciá-la, porque cada abordagem tem um viés diferente. Então, o ideal, inclusive hoje, quando a gente fala de conformidade, é a gente trazer um pouco mais isso para o reflexo na própria lógica das garantias em execução fiscal. Né? Ou seja, será que um contribuinte conforme tem que dar tantas garantias assim ao fisco, como aquele que não é? Então, são esses os pontos. Por quê? Porque tudo isso onera demais o processo. E a questão não é você só onerar o processo, que já se demonstrou que mesmo a oneração vai fazer com que as empresas que tenham condições possam debater. Por quê? Porque elas devem fazer isso.
né? Se existe uma cobrança que é indevida, elas não vão deixar de discutir. Quem vai ser prejudicado será o pequeno e médio contribuinte que não vai ter condições de pagar um advogado de botar garantia. Isso é um fato, né? Então, assim, a gente tem que entender como é que eu posso tornar a discussão tributária uma discussão complexa, ela sempre será, mas uma discussão que seja mais célere, uma discussão que seja mais acessível, uma discussão que seja direcionada de acordo com o perfil daquele contribuinte e que eu possa tratar aquele contribuinte da forma que ele merece, como ele me trata. A recíproca é verdadeira. Então, isso é importante na lógica de conformidade também. Né? E eu acho que o Brasil está entrando um pouco mais nesse sentido. Então, lembre-se, quando você fala em garantia em execução, você tem que ter muito cuidado. Você vai ter um discurso quando você estiver conversando com uma empresa de grande porte. Né? Ela vai ter captação de seguro, ela tem linha de crédito, ela consegue ter fiança bancária, ela consegue fazer negócio jurídico processual, então você precisa saber qual é o que ela apresenta de recursos para que ela possa realmente oferecer aquela garantia, você sempre deixando muito claro, olha só, a gente tem que pensar nas garantias que funcionam, que não vão gerar baixa injúria. Quais são? É dinheiro, seguro e fiança. Não foi isso, meu amigo. E você é solvente, você corre risco de baixa injúria. Só não corre se você fizer um negócio jurídico processual. Essa é a regra do jogo, ponto. Né? Agora, você é uma pequena empresa, não tem acesso a seguro, não consegue ter limite para carta de fiança, você está com dificuldade. Então, pode ser que haja uma negociação para você poder garantir, dentro daquilo que você pode oferecer, aquele crédito e poder debater. Então, já a negociação em outro prisma. Né? Então, é muito importante que você sempre vise isso. Não dá para a gente chapar a atuação em execução fiscal. Garantir, ela vai ser refletida de acordo com o tipo de contribuinte e com a forma como ele se comporta com o fisco. Essa é a tendência geral, mundial, de tratamento dos contribuintes em juízo. Tá certo? Essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui e a gente faz um vídeo complementar. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.